Eu estava a ver aqui na página do Twitch e temos aqui algumas perguntas. Ok. Estava aqui alguém a perguntar para quem é DM quais foram os momentos mais memoráveis de player character, de jogadores. Sei aquelas perguntas tão difíceis, meu. É que são caso eu lembro-me de alguns, mas as maiores memórias que eu tenho é quando eu era jogador, porque foi também o primeiro contacto que tive da ideia e acho que essas foram as que ficaram mais cravadas na memória da minha primeira party. Agora, como DM. Isto é dos nossos PCs ou nós dos como nossos PC? PCs? Sim, pois, boa. Também como DM, não é? Pois, também pode ter essas duas Sim. interpretações Não, agora. o que ele escreveu foi para vocês DMs quais foram os momentos mais memoráveis de PC. É um bocadinho. Mas eu acho que é dos nossos PCs. Pois, não, eu acho que é dos nossos jogadores. Dos nossos jogadores que jogaram. Sim, das nossas dos nossos partes. jogadores. Dos vossos PCs, yeah. É isso. Eu diria. Aqui estou em xeque, tenho ideias. Eu diria que aquela cena em Prince of the Apocalypse da porta, para mim é estupidamente memorável. Basicamente, havia dois characters que invadiram uma casa e foram pela janela, não foi? Vocês entraram pela janela? Não, eu consegui com o lockpick entrar pela porta. Exatamente, e depois entretanto vem a dona e não vos vê e tranca a porta e não sei o quê. E então houve dois characters que ficaram presos lá dentro. Não foi. Não, dois ficaram... cá foram lá dentro. Não, fui eu que fiquei lá dentro escondido dentro de uma coisa qualquer. Ou debaixo de um... Então a casa, típica casa medieval, tinha uma janela ao lado da porta. E eu na altura era para a minha segunda ou terceira sessão em que eu estava a mestrar e há todas aquelas regras que eu atualmente passo-as completamente à frente porque acho que não fazem sentido nenhum de atacar objetos inanimados. Tens mesmo a ser tens tipo algumas também podes falhar a porta, que eu acho, atualmente acho uma autêntica parvoíce, mas na altura era tudo raw. É para tu bateres, por exemplo, na parte de metal da porta e não de facto fazeres o dano que estás a contar. Mas tu és um warrior, por mais que seja nível 1. Eu vou dizer que consegues acertar na parte de madeira, não é? À partida. Mas então, basicamente, eles estavam pessoas cá de fora a fazer-lhes sinal para a porta e eles tiveram, sei lá, 15, 20 minutos a tentar partir a porta e falhavam sempre a porta. Quando havia a porcaria da janela ali. E então, eles ficaram ali 15 minutos a tentar partir a porta, até que a dada altura há um que se lembra que há a janela e levam todas as mãos à cabeça. É uma coisa super simples, mas na mesa teve tanta piada, eles choravam. Não, mas é que eu ainda fui à janela, porque era o player que estava lá. Eu fui à janela dizer para partirem a porta. Para partirem a porta também. Ele foi à janela dizer para partirem a porta. E então eles darem machadadas na porta, etc. Um dos momentos mais engraçados que me aconteceu numa sessão, que era uma sessão para primeiros jogadores e tinha só um jogador que já era experiente e eu adaptei o Fantasma da Ópera com uma dungeon, a ópera ser uma dungeon para eles salvarem a cantora da ópera. Nice. E esse jogador experiente, a backstory dele é que ele era o noivo da cantora, para ter também ali um motivo para pegar nos outros e irem salvá-la. E eles estão lá a assistir ao teatro, a cantora é raptada pelo Fantasma da Ópera e esse jogador ficou dizendo: "Xê, a segurança aqui é péssima." E depois não se lembrava que era noivo da coisa. Então entrou um concierge pelo coisa dentro: "A sua noiva!" E ele: "Pois é!" E os outros ficaram a olhar para ele. Um dos momentos mais, porque foi um esquecimento da backstory do jogador experiente, é que os outros já estavam prontos para salvar a princesa, digamos assim, e o jogador de experiência que estava dizendo Mas foi dos momentos assim mais. Fica toda a gente já. Fuck. Estou aqui a tentar ver se me lembro de alguns. Assim, por acaso, os que me vêm à memória, infelizmente, são algumas mortes de PCs. São memoráveis. Eu não sei se o objetivo da pergunta às vezes esse não é memorável porque gosto de matar PCs, odeio mas alguns pronto, são em momentos assim de facto que quase que até parece que bate certo na história
Não é? Quando há aquele personagem do filme que vai morrer, que não se safa, ou melhor, ou então que se sacrifica para salvar os outros. Tive quase um total party kill numa das minhas campanhas há 2 anos, acho eu. E eles estavam a entrar numa dungeon de um lixo, e eles entraram numa sala em que eles estavam já todos rotos de 2 ou 3 combates e quiseram continuar. Por uma parte foi porreiro, porque eles sabiam que eles tinham que salvar uns aldeões que muito brevemente iam ser usados num ritual, e eles foram true to the hero e ok, não, vamos perseverar e continuar. E chegaram a uma sala, eles quase todos caíram na primeira ronda, foram surpreendidos por vários bone claws. São aqueles que têm assim uns braços muito compridos, e conseguem atacar a 10 ou 15 pés. E lembro-me de todos realmente, de facto, caíram menos um, e foi o Bardo, ainda bem. E a única hipótese dele foi conjurar uma história para tentar safar-se dali, e ele tentou convencer o lixo que entregava-se, depois de eles terminarem a missão, que ele próprio se entregava para ser servo, não é? Para servir o lixo para o resto, para toda a eternidade, se os poupasse. E eu, ok, permiti um persuasion que ele... E lembro-me também disto porque é um jogador que tem imensas acusados. É aquele jogador que quando não pode sair um, ele vai rolar um. Mas pronto, ele neste momento rolou 20 e tinha imenso persuasion também. E eu adaptei um bocadinho depois também ali a história para funcionar com aquilo. E é um dos momentos que bastante memorável, que eu me estou agora a lembrar. Eu lembro-me também de um. Agora. Aliás, lembro-me de 2. Um foi porque eu peguei um bocadinho do que o Lucas estava a dizer de não lembrarmos das regras ou como é que as regras funcionam. E foi muito no início da campanha que eu estou de momento a correr, já há 2 anos atrás, em que morreu a Cleric e eles decidiram mandar a Cleric barco fora porque eles estavam num barco a descer para Baldur's Gate, pelo rio. Então eles mandaram a Cleric barco fora e lembraram-se: oh wait, she has something we need. Então o paladino, que estava de heavy armor, mandou-se à água ir buscar aquilo. Então ele claramente afundou depressa, mas o meu cérebro e a minha falta de conhecimento de regras não pensou em: calma, tu não consegues nadar para cima assim tão facilmente. Então houve ali uma série de cheques e houve uma série de facilitações que era para não perdermos 2 jogadores, especialmente um deles por parvoíce. Em que ele conseguiu lá voltar ao barco, mas foi mesmo daqueles momentos fora de falta de conhecimento. Tive uma história igual. Diz-me se tinhas mais um. E tinha mais o que era de um dos Rangers, um dos meus jogadores, que é Ranger, tem um arco mágico que foi tipo dado por uma civilização antiga e tal, mas ele vai para um concurso, para um torneio, e ele decide: bem, mas vou deixar o arco cá em casa, porque eles entretanto tinham conseguido uma casa em Waterdeep. Vou deixar o arco cá em casa, fica na despensa escondido. Nisto estava planeado, no meio do torneio, haver uma espécie de ataque à cidade, e eles ainda tentaram ir à casa, mas não conseguiram apanhar e perdeu o arco. E para ele até agora não sabe onde é que o arco anda. Mais uma. Uma que para mim, acho que essa das espadas, faz-me lembrar, e vocês certeza que já pensaram nela, da do X, em que o meu rogue, o rogue de uma das campanhas usava duas short swords. Ele basicamente decidiu, ele vê uma coisa shiny, era o típico rogue, ele via uma coisa shiny e tinha que correr para a coisa shiny. E então havia uma espécie de gruta subaquática. Eles chegam a uma zona de um lago em que vê uma ninfa a cantar, e quando eles se aproximam, a ninfa mergulha. Eles não conseguiam perceber se seria hostil ou não, mas ele vê dentro de uma gruta subaquática alguma coisa shiny, e então a única coisa que ele quer fazer é atirar-se para dentro da água. E a dada altura pergunta: ok, mas tens noção que tens 2 long swords à cintura? E ele: tenho. Bom, e tira as long swords. Resumindo, ele realmente tirou tudo, atira-se para dentro da água e o corpo dele começa a boiar, e eles tiveram que buscar o corpo dele, porque digamos que ele atirou-se à água para aí com 6 de HP, uma coisa qualquer, e a ninfa tinha um ataque giro, que era um beijo,
Então ela aparecia invisível dentro de água e aparece à frente do criatura. Acho que ele falha o DC. Acho que ele falha o rolo contra o DC da criatura. Tenho a ideia que não foi a ninfa a rolar um ataque. Foi ele a falhar um DC. Leva 31 de acid damage e aparece a apoiar. E depois demorou muito tempo até ser... sempre depois de todo este Ziggurat tinha poison constante, tinha poison no ar, então eles não podiam fazer long rests. Aliás, não é que eles não pudessem, eles não sabiam o que é que aconteceria se fizessem long rests ou short rests. E então acho que foi muito giro. Essa hora longa foi muito giro. Eu lembro-me de uma agora quando o Cris falou dos dados e de ter azar nos dados. Uma vez eu, enquanto jogador, nós tínhamos o nosso amigo que joga de rogue, ele tem um azar nos dados e ele sempre que rola, sempre que é para levar dano é o máximo, sempre que é para dar dano é o mínimo. E ele escolhe, naquele dia aqueles dados só rolavam baixo. E eu estava a rolar, pronto, a perceber um bocadinho a mecânica, estava a cair, rola 2d6, opa, isto é para eu levar dano. Disse, depois vou rolar, já estava a agitar os meus, não, espera, vou rolar com os dele, rolo com os dele, 1. Um dos meus jogadores acabou de mandar mensagem por uma coisa que nos aconteceu, que foi a primeira e única vez que eu fiz um dos meus jogadores chorar, que foi uma coisa de certa forma um pouco clichê, um pouco simples, que foi, eles estavam a tentar infiltrar-se num culto, eles não os conheciam de lado nenhum e então decidiram tirar as teimas e foi, ok, então vão ter de fazer aqui uma coisa. Trouxeram uma família, um pai, uma mãe, 2 crianças e uma velhota, coincidentemente, porque eles eram 5. E pronto, basicamente isto, vá, cada um de vocês mata um. Cada um mata um. E tipo, os primeiros, há sempre aqueles, né? Aqueles que, sim, pá, isto é um jogo a brincar, isto é um jogo. Next, foste. Houve um que a espada dele, que é sentiente, não estava ali a curtir muito da cena, mas acabou por matar. Mas houve a jogadora em questão que a personagem dela é muito bonzinho, é um elfo, é muito bonzinho e ela estava tipo, faço, não faço, e foi uma daquelas situações que, pá, ficámos todos tipo, o que é que ele vai fazer? E ela começou a chorar mas foi tipo, ali... Fiel ao alinhamento, porque... Ali não foi só isso. Ali foi. O alinhamento são as ações dos jogadores. Exato, eu também não ligo nada ao alinhamento, mas vais ter um lawful good a fazer isso. Sim, quebra a imersão. Mas ela em questão fez porque era isso, ou eles matavam-nos todos ali e. Claro. Teve consequências. Teve consequências. Ela não conseguiu fazer long rest facilmente durante bastante tempo por causa dos sonhos que estava a ter. Portanto, teve consequências, de facto. Porque foi ela que me disse. Ela chegou ao pé de mim depois da ação e disse: olha, o Theron, que é a personagem, vai ficar mesmo mal com isto. Eu quero fazer qualquer coisa mecanicamente para que isto não passe ao lado, porque ele não é assim. Não, momento memorável. Desculpem, já estou a dizer isso, força. Eu lembrei-me mais um que foi nesta campanha que eu por acaso acabei de correr há pouco tempo, há umas semanas. E foi que os jogadores estavam. A campanha, o tema da campanha era Elite Mind Flayers, e eles estavam num encontro em que apareceu um Intellective Horror, né, aqueles chavoszinhos de 4 patas. Gosto bastante, são muitas que conseguiu entrar e ocupar a cabeça de um dos jogadores. E da maneira que eu estava também a usar as regras, eu estava a usar assim umas regras mais hardcore. Eles não, tipo, uma long rest não cura tudo. Nem hit points. Nem dá, morreu mesmo, normalmente. Eu acho que não. Eu acho que ficas inconsciente. Mas mata. Eu por acaso também acho que mata. Mata, tenho quase a saber porque tive uma situação idêntica. Tive uma situação idêntica no Water Dragon Ice. Estou na dúvida agora se mata ou se. Mas pronto, eu fiz qualquer coisa do género em que aquilo tirou-lhe foi bué da inteligência e ficou em coma. Reduz a 0. Pronto, ficou em coma. E honestamente, e eu sei que alguns desses jogadores estão aqui presentes na stream, eu na altura não fazia ideia como é que eles iam sair disso. Estava à espera, era daquelas coisas que acho que já todos devemos passar por isso. E pá, eles meteram-se aqui num buraco de caraças e eu não sei como é que eles vão sair daqui, mas eu confio que eles vão arranjar uma solução em que eu vou dizer, isto é fixe.
A cena é que, pronto, o jogador passou uma sessão praticamente em coma e na sessão seguinte, um dos jogadores que é que se lembra de fazer, que ele te disse, olha, eu vou fazer isto porque isto é a última... Aliás, eu tinha uma ideia de como resolver isto, que mais à frente eles iam apanhar uns scrolls de Greater Restoration e tal, e aí com os rolls ia lá. Mas então os jogadores de facto não sabiam isso e jogaram de forma... Eu adorei este momento que foi... Ok, isto é a única coisa que o meu personagem se lembra que pode fazer. Ele tinha comprado um scroll de aquele spell que permite ressuscitar se morreste na última ronda. Revivify. Ele tinha comprado um desses antes de partir para a expedição, lá para onde eles tinham ido. E ele lembrou-se, ok, isto é a única coisa que eu talvez veja que isto pode funcionar. Eu vou matar a Júlia, que era a personagem. Eu vou matá-la, pego uma faca, vou matá-la e faço Revivify. E ele, quando diz isso, eu tenho isso num caso, foi uma campanha que eu fiz stream e tenho um clipe desse momento em que eu fico Bem, muito bem pensado. É que ele não diz eu vou preparar isto. Não, ele só diz, ok, bem, eu vou tentar isto porque é a única coisa que me lembro. Eu mato a Júlia. Nem fala com o DM, não é? Eu mato a Júlia e eu... E depois faço Revivify. E depois ok, então para lá. Primeiro, ok, vamos ignorar attack rolls, isso tudo. É daqueles momentos em que eu dou valor à narrativa e não vamos estar aqui. Com uma dagger dá só um D4 e critical hit, não, ele com 78 points nunca mais, não é? Não, ok, tu levantas, pegas na tua faca de golas a Júlia, sangue por todo lado e sacas o teu scroll. Depois tivemos um momento muito awkward porque ele era druida, ele era druida e eu acho que ele não tinha Revivify no spell list. Ai meu Deus. Mas pronto, chegou o Paladino ao lado, que lhe pega no scroll e ele tem no spell list, mas não era do nível que ele conseguia castar, então eu pedi-lhe um Arcana check para ele poder castar um scroll de nível acima para o que ele podia e conseguiu. Ele precisa de ter o spell na spell list para conseguir mandar scroll? Creio que não. Precisas. Eu creio que não. É umas regras muito estranhas. Precisas. Os scrolls é umas regras muito estranhas. Sim, rules as written precisas. Eu nisso tenho a minha forma de fazer isso. Se for de um nível que tu ainda não podes castar, precisas de um Arcana check. Não, isso do Arcana check. Com Intellective Auras e ficar com Inteligência a 0 tivemos há muito pouco tempo. Eu acho que supostamente um fighter nunca pode usar scrolls, por exemplo. Sim, Acho que ter a habilidade de fazer magia. Spellcasting, tens de ter spellcasting. E eu não gosto disso. Acho que um scroll faz sentido é poderes usá-lo. Exato. Mas... Em Waterdeep tivemos uma cena muito engraçada de um character que também foi. Mas depois a regra do Intellective Aura as written é qualquer coisa se tu nas primeiras X horas, que eu não me recordo quantas são, conseguires curá-lo com Greater Restoration, por exemplo, consegues recuperar os pontos de Intelligence porque senão fica reduzido a 0. Esse character, depois disso acontecer, decide ir procurar a biblioteca de Waterdeep e decide ir procurar livros de autoajuda. Então, porque diz que não quer voltar a sentir-se assim. Não quer voltar a sentir-se com inteligência, não quer sentir-se assim, então vai procurar livros de autoajuda. Então basicamente ele encontrou o segredo. Não sei se conhecem o livro, mas é aquele clichê, o segredo, aquilo que tu pedes vem a ti, só tens que pedir com muita força e vem a ti. Então todo o character dele agora é à volta de Tony Robbins e segredo e coisas do género, apenas de autoajuda. Então ele está sempre à procura de coisas de autoajuda por causa do Intellective Aura. O Intellective Aura acho que não mata logo, que ele tem umas manhas. É assim, se não me engano, 8 horas, aliás, não, se o spell entrar, ele passa para o teu crânio e se depois tu falhares um segundo check, o teu cérebro é destruído e morreste. Eu acho que não morres. Eu acho que só morres se o teu corpo de facto morrer depois e porque dá para curar com o... acho que ficas a 0 até levares com Greater Restoration. Porque eles depois conseguiram matar o Intellective Aura, conseguiram fazê-lo sair e mataram. A cena do Intellective Aura é engraçado porque eu sabia que ele ia estar naquele encounter e fui procurar, porque eu sabia que aquilo era o mata characters independentemente do nível do character e que era muito perigoso e que tinha que ter cuidado e tal a usá-lo. E então fui ver mesmo depois fui ver cenas do Perkins a falar sobre aquilo e etc. E sei que aquilo era. Por acaso está aqui o jogador a dizer que afinal não foi um Intellective Aura. Foi um efeito. Está bem. Lá está aqui o jogador. Pronto, desculpa lá interromper. Reduz inteligência.
Não tem problema. Reduz a inteligência a 0 e depois, quando tipo, faz um spell e depois faz um consume, uma espécie de consume qualquer, em que te come o cérebro. Isso depois a gente vê e confirma. É que nessa fight, havia um troll dos Elite Eight que tinha uma espada que lhe tinha sido dada por um Ulitarid, que era uma espada, não era um artefacto dos Elite Eight, basicamente, que drenava inteligência, e era isso. Ela tinha ficado a 0 inteligência por causa da drenagem, e pronto, também não achava que era fixe morrer logo, por isso definia que ficava em coma, e depois, mas sem saber como é que eles podiam sair dali, sem ser como a Greta Restoration, que nenhum deles podia castar. Mas como bem. Já agora só um momento para ser um bocadinho diferente aí dos vossos. É um bocadinho a vertente ao contrário, que é onde os players brilham um bocado também. Brilharam também. Sim, é verdade. Mas é noutro sentido, que é aqueles momentos em que o player brilha de uma forma que o DM adora. E então foi uma cena que eu planeei durante uma campanha, em que apresentei um NPC que tinha sido um antigo aventureiro super famoso e afins, e durante a conversa que esse NPC teve com o grupo, disse 2 vezes uma frase um bocadinho assim, mais ou menos fora do contexto. Disse a mesma frase 2 vezes, estás a ver? Mas em zonas separadas da conversa, que era qualquer coisa do género. Lembrem-se, a amizade é o mais importante. Acho que era assim uma cena do género que eu tinha feito. E passado 3 sessões ou 4, eu tinha feito um evento onde no final desse evento todo, tipo puzzles e coisas do género, no final todos havia uma esfinge com uma pergunta para responder a uma pergunta. E era tipo, tem não sei quantas palavras e é o mais importante. Boa, eu lembro. Mas passado bué das sessões. E depois ali no meio do combate, porque é sempre para combater na mesma, para tentar criar a pressão e afins, e depois uma jogadora lembra-se, tipo, e lembram-se daquele gajo tinha dito que o mais importante era a amizade, e ela diz, amizade. E conseguiram, pronto, era isso, era a resposta. Quando se lembram daquilo que nós dizemos e vamos guiando para trás, é bem fixe. Isso é muito fixe. A minha parte, e principalmente o Miguel, registra tudo, e então eu dou-lhes handouts também, não sei o quê, e eles muitas vezes, Tomb of Annihilation, nessa que corremos, tem montes de referências que aparecem tempo depois, ou tipo, e eles estavam aí buscar, mas isto foi escrito no diário do não sei quanto, isto estava não sei o quê, e quando cruzam essas referências, que é um bocado aquele problema que os DMs têm, que é nós não temos noção, para nós parece-nos óbvio, a resposta parece-nos super óbvia. Mas sabemos a resposta. Mas não é. Mas é brutal quando, mesmo que, e vais ganhando noção de que não é assim tão óbvio para os jogadores à medida que vais mestrando, vais percebendo que, ok, isto não era assim tão óbvio, mas isto é tão óbvio. E é brutal quando percebem, quando encaixam certos temas e que para nós é óbvio, mas que sabemos que não é assim tão óbvio e eles conseguem encaixá-los e intrusá-los, é brutal. Eu, por acaso, ando sempre à procura de desculpas para meter puzzles e coisas do género, porque eu gosto bastante. Mas depois há aquele momento em que eu sei que vai correr mal, mas temos sempre os intelligence checks para ajudar um bocadinho. Eu faço outra forma nessa parte. Se aquilo que eles inventam não é a resposta, mas é fixe que seja, era isso a resposta. Essa foi a resposta. Ok. É verdade. Eu gosto dos intelligence checks. Porque lá está, muitas das vezes os jogadores acabam por ter soluções ou ideias que se ficam muito mais melhores que as nossas. Muitas vezes. É como aquela malta, como as séries. Até arcos de campanha. Como as séries que vão, os escritores que vão a ver, quais são as teorias dos fãs? Arranjam merdas muito mais. Isto não se pode dizer. Arranjam cenas muito mais fixe. Não sei, não estou habituado a estes lives. Arranjam cenas muito mais fixe do que aquilo que está previsto. E então isso é muito fixe. Foi como aquele Misty Step para um ataque no ar. Com a Blink Dagger. Foi Misty Step e Blink Dagger para conseguir andar uma determinada distância. Ou então um Misty Step com Gust of Wind. Também aconteceu e foi mesmo play. Um momento, agora só para terminar, pelo menos da minha parte para terminar esse tema, um momento que eu me lembrei épico que lá está, foi o character fiel ao character, o Blood Hunter que tínhamos em Tomb of Annihilation. Toda a água dos rios toda a água no contexto em que se passa, no momento em que se passa Tomb of Annihilation, toda a água dos rios está envenenada.
E então este character ficou poisoned, ficou mesmo doente ao beber a água daquele rio. E o nosso Blood Hunter, ele recusava tudo o que fosse curas. Não, eu sou forte e vou aceitar isto. Ele ficou com 5 exhaustion points, porque sempre que fazia um long rest, rolava, ficou com 5 exhaustion points até a party, até ele já não se mexer mesmo. A party tinha que o acartar, dada a altura off speed, fazer atrasar bem a party. Toda a gente, eles tinham como curar com eles. Ele recusava, não, estou forte, eu vou curar sozinho. Então manteve-se sempre, ele foi ao 5º exhaustion point, conseguiu ter um positivo, ficou com 4. A dada altura a parte decide, não pode ser, e no momento em que ele vão lá e obrigam-no a tomar aquela porcaria, e ele eventualmente cura-se, mas aquilo foram, não sei, umas 3 sessões. Sem febre. Ele era completamente inútil em combate. Isso é que é giro, é a tal cena das flaws. Manter-se fiel. E então ele não queria. Sim, não vamos falar como é que se via a febre nessa parte. Claro. Como é que eles queriam? Não vamos falar sobre isso. Como é que o Barbério inventou que na tribo dele se via a febre? Era assim que se via se estás doente. Na minha tribo. E era um pau, uma cana e tal. E fazia-se tipo termómetro. E agora o resto tirei as conclusões. E queria sempre ver-lhe a febre. Estás doente. É.